Olá, boa tarde, espero que estejam bem aí no vosso isolamento social. Nós aqui já estamos um pouco saturados de estar em casa, mas firmes e fortes, e assim posso preparar mais vídeos para vocês. Eu tinha-vos prometido há já bastante tempo que fazia um vídeo sobre as causas da infertilidade masculina para continuar a série de 10 vídeos sobre infertilidade, e aqui estou eu então a cumprir a promessa, um pouco tardia, mas não me esqueci. Antes disso, antes de começar, quero pedir-vos para subscreverem o canal aqui na tecla em baixo, a vermelho, e deixarem também o like se gostarem do vídeo. Quando é que se pode falar de infertilidade? Pode-se falar de infertilidade quando um casal tem relações sexuais regulares, isto é, 3 vezes por semana, e durante o ano não consegue a gravidez. E então aí deve procurar ajuda. Eu acho, isto é a minha opinião pessoal, que se vocês suspeitarem que algo se passa, devem ir antes disso ao médico, e até se a mulher tiver uma idade mais avançada, eu acho que devem procurar ajuda logo ao fim de 6 meses ou até antes disso. Isso é a minha opinião pessoal, porque assim vocês escusam de estar ali stress de mês após mês a terem testes negativos, e isso traz um grande stress e é prejudicial para o vosso objetivo. Eu já falei no outro vídeo das causas da infertilidade feminina, que antigamente pensava-se que todos os casos de infertilidade eram causa da parte feminina, mas a verdade é que está bem dividido, 40% de problemas masculinos, 40% de problemas femininos, e os 20% que restam são 10% casos em que há problemas em ambos os sexos, e os outros 10% são casos de infertilidade inexplicada. Talvez por causa disso, porque se pensava sempre que a causa da infertilidade era na parte feminina, que a parte masculina está um pouco, não foi tão bem estudada como na parte feminina, e sabe-se um pouco menos sobre isso. Tenho aqui então a constituição do sistema reprodutor masculino, que é bom sempre começar por aqui. Temos o testículo, os testículos, que é o local onde são produzidos os espermatozoides. Temos aqui o canal, que até nem está aqui marcado, que é o epidídimo. Depois os espermatozoides continuam no seu percurso, passam aqui para o canal deferente e depois vão para o exterior pela uretra, que é este canal aqui. Existem aqui 2 órgãos muito importantes, que são a vesícula seminal e a próstata, que produzem líquidos que se juntam aos espermatozoides e formam o esperma. Uma grande diferença entre a feminina e a masculina é que o homem tem apenas um orifício, e é por esse orifício que sai o esperma e também a urina. Por isso é que, se vocês forem ver a urina ao microscópio, conseguem ver lá às vezes alguns espermatozoides perdidos, porque alguns ficam aqui na parte da uretra. Outra grande diferença dentro da parte masculina para a parte feminina é que o homem começa a produzir espermatozoides na puberdade e mantém essa produção ao longo da vida, até à morte. É claro que a partir de uma determinada idade, dos 65, 70 anos, ocorre também uma andropausa, uma redução na produção de espermatozoides, mas ela continua sempre. E estudos recentes mostram também que os espermatozoides de homens de idades mais avançadas têm também já alterações genéticas, mas na teoria um homem pode ser pai biológico até à morte, porque ele mantém a produção de espermatozoides até à morte, ao contrário da mulher, que chegando à menopausa não produz mais nenhum ovócito e não tem a capacidade de ser mãe biológica. É uma grande diferença entre o masculino e o feminino. Para avaliar a fertilidade masculina, um dos primeiros exames que é feito é o espermograma. Esse espermograma é uma análise aos parâmetros do esperma, a vários parâmetros do esperma, mas os mais importantes é a quantidade, a mobilidade e a forma dos próprios espermatozoides. Se não existe nenhum espermatozoide no esperma, temos então um caso de azoospermia. Se existe abaixo de 4 milhões por mililitro, temos um caso de oligozoospermia, que é uma quantidade reduzida de espermatozoides. Temos depois então a astenozoospermia, que é quando há abaixo de 30% de mobilidade dos espermatozoides, e temos então a teratozoospermia, quando os espermatozoides têm uma forma normal abaixo de 4%. Porque a forma dos espermatozoides é muito importante, porque os espermatozoides têm têm que ter uma cabeça oval e uma cauda, apenas uma cauda, e existem muitos
homens que têm uma grande quantidade de espermatozoides que são anormais, isto é, que têm uma cabeça redonda, que têm duas caudas, e esses espermatozoides não são capazes de fecundar o ovócito. Por isso traz um grande problema depois na altura da fecundação. Estes parâmetros, estes valores também têm vindo a alterar. Antigamente o normal era um homem que tinha 15% de valores normais, este momento já baixou para 4%, o que indica que estudos recentes têm vindo também a mostrar que a qualidade e a quantidade dos espermatozoides nos homens atuais, não é, tem vindo a reduzir, tem vindo a piorar a qualidade do esperma. Existem muitas causas que podem contribuir para estas alterações, mas são difícil de descobrir qual é a causa. Um dos problemas tem a ver com a zona dos testículos. Por exemplo, aquilo que vocês sempre ouviram falar da papeira. A papeira também provoca esterilidade, se vocês tiveram uma papeira já numa idade da adolescência. Tem também o problema dos testículos que não desceram, ou então uma torção nas veias do testículo que faz com que haja ali um problema, um inchaço ali naquela zona, ou então um problema que é mais comum, que é o varicocelo, que são varizes na zona dos testículos. As veias estão mais dilatadas, percorre mais sangue naquela zona, a temperatura é aumentada e faz com que haja uma deficiência na produção de espermatozoides, porque eu não sei se vocês sabem, mas para a produção de espermatozoides correr normal é necessário que o testículo esteja a 1 a 2 graus abaixo da temperatura do corpo, e se existe ali muito sangue, a temperatura é maior e faz com que haja problemas na produção de espermatozoides. Por isso, o varicocelo é um problema, mas é um problema que é fácil de resolver com uma cirurgia. Existem outras causas que também podem contribuir para problemas no espermograma, como por exemplo diabetes, doenças sexualmente transmissíveis ou outras infecções, problemas hormonais, problemas na anatomia do sistema reprodutor masculino. Por exemplo, os espermatozoides são formados corretamente nos testículos, mas depois no caminho há aqui um bloqueio qualquer e ele não chega a chegar ao exterior, não chega a ir para o exterior. Também há problemas genéticos, existem várias causas. E depois também há o próprio ambiente. O ambiente também interfere neste processo, por exemplo, o stress, a nicotina, o álcool em excesso, até os próprios esteroides e anabolizantes, e até tive a ver um estudo recente que diz que o abuso dessas substâncias faz com que os testículos encolham e pode ser irreversível, isto é, se vocês abusarem nos esteroides e anabolizantes, vocês podem nunca mais recuperar a fertilidade, enquanto que se for, por exemplo, o tabaco ou o álcool, se vocês reduzirem o tabaco e o álcool, a vossa espermatogênese pode-se retomar normalmente. No caso de esteroides e anabolizantes, pode ser que seja um caso de irreversibilidade e vocês não consigam mais produzir espermatozoides normais para conseguirem obter uma gravidez. Depois também existe o calor. O calor é muito prejudicial, as saunas, aquelas pessoas que têm aquelas profissões que têm obrigatoriamente que estar expostas a calor, os tratamentos contra o cancro, os metais pesados, existem muitos fatores ambientais que podem alterar a espermatogênese e a produção de espermatozoides. Este processo de espermatogênese demora 3 meses. Se vocês tiveram, por exemplo, há um mês uma febre, isso pode ter alterado a produção de espermatozoides. Por isso o que eles aconselham é que vocês façam um espermograma agora e depois repitam os resultados, porque pode ter acontecido ali qualquer situação transitória, como por exemplo uma febre ou qualquer coisa que pode ter afetado a produção de espermatozoides. Outra coisa que também é importante é que enquanto no caso da mulher, a mulher toma umas injeções e produz mais ovócitos, no caso do homem isso não é feito. Não há nada que eles possam fazer para aumentar a produção de espermatozoides. Se não for um problema hormonal, se não for um problema de varicocelo que é resolvido com uma cirurgia, ou se não for um problema de uma infecção, não há nada que eles podem fazer. O que os médicos vos dizem é toma uma vitamina potente e muda o seu estilo de vida. Começa a fazer mais exercício físico, larga o tabaco, larga o álcool e espero que melhore. Mas o que acontece é que eles não consideram que vai haver uma grande alteração. E eu, nos casos que eu estive a ler, pessoas que que fizeram tudo isso, que passaram por esse processo, não houve uma grande alteração. Pode ter havido melhoras, mas melhoras pequenas no espermograma,
e o que acontece é que têm que recorrer às técnicas medicamente assistidas, à fertilização in vitro, à inseminação artificial. Vos tenho esclarecido aí algumas dúvidas, e se andam neste caminho da infertilidade, não percam esperança, um dia vai ser o vosso dia, e até ao próximo vídeo.